Oi, Cotoclã, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é o Cotocast. Bom, eu fiz uma enquete lá na minha página do Instagram, perguntando o que vocês queriam ouvir. Primeiro, né? Eu vou contar as duas histórias, mas o que vocês queriam ouvir primeiro. E venceu a história do dia em que eu nasci. Então, essa é a história que eu vou contar pra vocês hoje. É importante dizer que essa é a minha construção sobre tudo que me contaram, né? É claro que se você for ouvir a minha mãe, a minha avó, o meu pai, as pessoas que estavam lá, assim como toda história contada, ela vai vir da perspectiva, né, de quem a viveu e como ela foi contada. Então, essa é a construção que eu fiz depois de colher os depoimentos dos meus familiares. Bom, vamos lá. Para vocês entenderem, é importante voltar um pouquinho no tempo, né, de antes de eu nascer, das minhas famílias de origem, do meu pai e da minha mãe. Meu pai, ele é nascido no interior de Minas, Pirapora, que é a cidade onde eu passei parte da minha infância. Quer dizer, toda a minha infância e adolescência. E a minha mãe é de Teófilo Otoni, ambas no interior de Minas Gerais, né, norte e nordeste de Minas. Os dois vêm de famílias ali de classe média da época ali, classe média baixa, alta, sei lá, para os padrões de Minas, eram famílias que viviam bem. Ambos foram para a capital, Belo Horizonte, na juventude, né, para estudar, para trabalhar, enfim. Se conheceram em Mucuri, no sul da Bahia, que é um lugar muito especial para mim e onde eu frequento até hoje. Se casaram, né, e moravam em Belo Horizonte. Minha mãe engravidou. Pois bem. Então, assim, por que esse contexto? Porque era um casal de classe média ali baixa, que morava em Zona Sul, um apartamento confortável. Meu pai tinha seu emprego, a minha mãe, naquele momento, acho que não estava mais trabalhando, né, tinha tido a decisão de ter filhos e tudo, bem anos 80, bem padrãozinho, assim. E a minha mãe é a única mulher numa família de 5 filhos, os outros 4 homens. E esse é um ponto importante. Eu sou do dia 28 de dezembro. Quando a minha mãe estava grávida de mim, a gente tem essa tradição até hoje, né, de passar o Natal com a família lá, então Flotone e tudo. E o meu pai ainda estava trabalhando, e aí a história é contada, né? A minha mãe estava lá e no dia do Natal ela teve um pico de pressão, resolveu ir ao hospital e já foi internada. Falou, não, nós temos que monitorar, vai ter que tirar e tudo. A previsão era para eu nascer depois do dia 6 de janeiro. Mas aí a minha mãe teve esse pico hipertensivo e ela teve ali uma pré-eclâmpsia. Então foi feita uma cesárea. Então quando eu nasci, o meu pai não estava lá. Meu pai estava em Belo Horizonte. Essa era a história, né? Não, que seu pai ia pro Réveillon, né? Tirar férias para você nascer na primeira semana de janeiro. E aí nasci. Tem uma história engraçada que interior, né? O meu tio-avô era o médico diretor do hospital na época. Quem fez o parto foi um outro médico casado com uma prima da minha mãe. Enfim, todo mundo se conhecia. E parece que o anestesista não conhecia ninguém da família. E perguntaram quem que era a Branca de Neve que ia ter filho, porque tinha um monte de anãozinho lá fora nervoso, eram meus tios. Nós somos de baixa estatura, viemos de uma família de baixa estatura. E aí estavam meus tios lá e tudo. Primeira neta, né? Primeira sobrinha da única mulher e tal. Toda uma expectativa. Pensa o cenário. Perfeito, né? Só que não. E aí a minha mãe não sabia. Minha mãe não sabia nem... na época tinha uma coisa de não olhar o sexo, né? Do bebê. Você quer saber o sexo? Não quero saber o sexo. Além de que os equipamentos de ultrassonografia da época, né? Não eram tão avançados quanto hoje. E ela não queria. Então era o suspense também. E aí eu nasci. O que me contaram? Você nasceu, aí logo depois seu pai veio, e você teve mãe de leite, que a sua mãe de leite secou por uma semana, mas depois você mamou até 1 ano e meio, não sei o quê. Você era um bebê lindo, quando chegou lá na maternidade, pedindo, né, por uma mãe de leite, na época era assim que fazia, né? Todo mundo queria, nananã, não sei o que lá, toda essa história, né? E era só isso que eu sabia, e eu nunca tinha filtrado nenhuma informação, ou seja, meu pai foi, o leite da minha mãe secou, era normal e tal, não sei o que. Aí, aos poucos, né, a história vai ganhando outros elementos, e aí eu não vou contar na temporalidade que eu descobri, vou fazer um apanhado, mas resumindo, assim, a conversa mais densa que eu tive com a minha mãe sobre isso foi nos meus 16 anos, que foi a primeira, e eu perguntei tudo, eu quis saber de tudo.
ela não sabia. Depois eu soube também que ela teve, né, pré-eclâmpsia, então ela foi sedada e eu nasci já sufocando, alguma coisa assim também, uma consequência ali da pré-eclâmpsia. E aí a minha avó falou, que minha mãe estava sedada e tal, que os médicos só foram ver que eu tinha genesia, tipo, mais de meia hora depois, quando conseguiram restabelecer meus sinais vitais. E aí, quando viu, o brinco falou assim, aí olhou e falei, ops, peraí, volta, abre lá de novo, tá faltando um pedaço. E nisso, quando eu falo os médicos, era ele naturalmente, né, esse primo, marido da prima da minha mãe, e esse meu tio-avô, que tava ali acompanhando também. E aí, veio toda, eu não vou poder falar as sensações de todo mundo, mas assim, aí, como é que vamos contar pra Annalise? Annalise é minha mãe. Como é que vão contar pra Annalise? Como é que vai ser? Cristiano, meu pai não tava e tal, a gente conta, não conta e tal. E aí foi feito todo um enredo ali para o meu pai ir, né? Meu pai, à época, trabalhava na Companhia Telefônica de Minas. E muitos anos depois eu descobri que esse meu tio-avô conhecia o diretor da Telemig. E aí ele ligou para esse cara, contou o que tinha acontecido, pediu para ele para falar com o chefe do meu pai. Àquela altura meu pai já tinha falado, né, que a filha tinha nascido e tal, mas que só ia quando entrasse de férias. Contou a situação toda, olha, a filha dele nasceu sem a mão, nasceu deficiente, era como falava na época. E aí a gente queria que ele viesse, né, mas pra não contar por telefone, nananã, não sei o quê. E aí esse diretor falou com o chefe do meu pai, que foi lá e falou, nossa, Cristiano, parabéns, estamos sabendo aí que sua filha nasceu, vai pra lá, moço, não, vai ver, vai conhecer sua filha. E meu pai, não, que legal, né, gente boa, meu chefe. E foi para Teófilo Otoni, que para quem não sabe fica ali a uns quase 500 quilômetros de Belo Horizonte, foi para lá para poder conhecer a filha deficiente, que ele não sabia. E para minha mãe, chegaram comigo no colo, embrulhada, e aí a coisa que ela repete até hoje, que eu falo, mãe, não fala isso. Ela tem um probleminha, né? Eu falo, tirando os bancários, probleminha nenhum. Ela tem um probleminha e tal. E aí, o que aconteceu? O leite secou. Eu nunca tinha, obviamente, associado uma coisa à outra, né? Mas eu imagino ali que o mundo da minha mãe virou de cabeça para baixo. Quando ela me falou, foi meio que isso, assim. Ela falou que ela só tinha medo. Medo de como o mundo ia me tratar. Medo de que eu não conseguisse fazer as coisas. Um medo de um desconhecido que é absolutamente natural. E aí veio a ansiedade, tudo, né? O leite secou, aquela coisa. Aí meu pai chegou, foram contar pro meu pai. Meu pai é muito engraçado, assim, porque eu acho que até hoje o meu pai não se dá conta de que eu tenho uma deficiência. Às vezes, depois na minha vida adulta, que eu fui contar as coisas, falar com ele parece que ele olha e fala assim, mas como assim? Por que fizeram isso? Eu falo, pai, acorda. Eu acho que ele me vê, assim, num lugar tão de a filha amada que não tem. E aí foi assim também. Eu até falei pra minha mãe, como é que foi, meu pai? Seu pai falou, tá bom, então. E a minha mãe que teve uma carga também, assim, de ansiedade, de receios e tal. Não tô dizendo que meu pai não teve, mas meu pai é uma pessoa que é mais tranquilona, assim, né? E essa impressão que eu tenho, assim, de como isso é pra ele. Enfim, fiquei sem amamentar ali na minha mãe na primeira semana, depois o leite foi voltando, volta pra casa, a pressão estabiliza, né? As coisas vão se compondo. E aí, aquelas coisas oportuníssimas, né? Que todo mundo perguntando, e agora? Como é que vai ser? Você vai fazer terapia, colocar ela na psicóloga? Gente, eu era um bebê de dias. E já tinha gente perguntando se a minha mãe já ia olhar psicóloga pra mim. Aí a minha mãe, eu não, só se ela quiser. Sempre foi assim, juro pra vocês, assim. Do que ela me conta e do que eu me lembro de toda a minha infância e toda a minha vida. Era se eu quisesse, o que eu quisesse, como eu quisesse. Eu quero aprender a amarrar o sapato. Vamos lá. Eu quero pentear meu cabelo. Vamos lá, eu quero isso. E aí a minha mãe, e tem várias histórias legais sobre isso que eu vou contar depois, mas a minha mãe sempre me incentivando a fazer. Naquele contexto do nascimento, você vai colocar ela em escola especial. Minha mãe, eu? Não, escola especial pra quê? E assim foi. Outra coisa também muito interessante que elas me contam que eu nunca assimilei era que as minhas tias irmãs do meu pai foram lá, estavam indo pra praia, né? Teófilo Otoni, pra quem também não conhece a geografia de Minas, é bem caminho ali para as principais praias ali do sul da Bahia. Elas pararam pra vir te conhecer, te visitar e tal. E eu pensava assim, né, filha do... Meu pai já é o irmão caçula. E aí as minhas tias foram me ver. E eu falava, que legal, minhas tias foram me ver. Tem um tio meu que tava na praia com a namorada. Não sei se ela já era noiva, hoje ela é esposa dele até hoje. E ela falava assim, seu tio saiu daqui pra ir lá, por sua causa e tal. E ali eu entendi, né, que era uma rede de apoio se formando. Hoje eu vejo isso com bastante clareza. Porque era uma situação sensível, uma situação familiar delicada. A gente tem um bebê com deficiência agora na família. Vamos cercar ali esse casal de afeto, de cuidado. Meu mundo caiu ali, né?
para eles. E eram, assim, de coisas de quando eu nasci, da minha fase de bebê, assim, tem 2 histórias, além dessa do parto, e desse momento, né, inicial, desses primeiros dias, que a minha mãe me conta e que eu me lembro muito. Quer dizer, me contou, né, e que eu me lembro muito. A primeira é do dia que ela foi descer comigo no carrinho, ela disse que descia todo dia para tomar sol de manhã e tal, e me deixava de fraldinha, assim, né. E aí que passou um moço e falou, olha, sua filha não tem mão. E que ela respondeu, você não tem cérebro. Super reativa, né? Meio que uma defesa, assim. Era um pouco do enfrentamento que ela tinha. Ela pegou aquela bebezinha, voltou pra cidade, lá em Belo Horizonte, que ela morava, com meu pai, e foi criar. Ali, sozinha, né? Longe da mãe, não tinha tantos amigos e não tinha muito com quem dividir. Minha mãe não, terapia à época não era, né, como é hoje, difundida e acessível e com esses propósitos. Então foi aquela luta ali. Meu pai ia trabalhar, chegava em casa à noite, me via, dormia pronto, mas o dia a dia ali, ver aquele bebê crescendo, entendendo o que ele ia ser no mundo, foi uma coisa muito solitária dela. Né? Então, essa resposta reativa é uma coisa que eu super compreendo e acho até divertido. E a outra coisa que ela me conta também, que eu acho que foi um pouco de uma virada de chave, assim, ela me levou ao pediatra e tal, e indicaram um tal especialista para ela. Especialista. E aí foi, né, levar. Acho que hoje a gente tem acesso a muito mais informação, muito mais recurso. Na época o que foi era isso. E aí foi lá no tal especialista. Então, minha filha nasceu assim e tal, né? O que se faz? O que tem alguma coisa que pode fazer para o desenvolvimento dela, para as habilidades dela. E aí ele respondeu que tinha sim, que tinha uma cirurgia que podia ser feita, em que seriam retirados os dedos indicadores dos pés, né, o segundo dedo ali, e iam ser implantados no meu cotoco. E, bom, eu não sei na cabeça de quem que isso daria certo, né, talvez na desse médico. E aí, subitamente, ia se compensar a falta de uma mão. Como? Não faço a menor ideia. Bom, a minha mãe obviamente rechaçou essa ideia. Obviamente também nunca mais voltou nesse médico. E dali pra frente ela fala assim, e depois que ele falou que era isso, eu falei, bom, isso não. Então não. Então, vida que segue. E eu acho que ali foi quando ela falou, bom, é isso que temos pra hoje, vamos lá. E como eu disse anteriormente, fomos vivendo, né? Ali, quando eu tinha 3 anos, a gente se mudou para Pirapora, que foi onde eu vivi até os meus 15 anos. E uma coisa que é muito importante, hoje eu estava assistindo um curso sobre acessibilidade em vias públicas, e aí tinha dentro do material do curso o filme da história do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. E tem falas de várias pessoas. Uma das pessoas, ela falou assim, a inclusão, ela começa em casa com a família, depois ocupa o espaço da escola, onde a gente faz amigos, e por fim precisa estar no ambiente de trabalho, compreendendo ali o ciclo da vida das pessoas com deficiência. Eu atribuo muito de como eu sou hoje, né, e como eu fui em toda a minha vida, a isso, que fez muito sentido para mim essa fala, porque sempre me sinto parte, sempre me senti parte no meu contexto familiar e nunca me senti excluída. Na escola, meus amigos, né, e aí por que eu falo assim de Pirapora? Eu sempre estudei na mesma escola, dos 5 aos 14 anos praticamente. Fiquei ali convivendo com aquele mesmo círculo de amigos e havia algum estranhamento quando chegava uma criança diferente e tudo, mas a maior parte das pessoas ali já fazia parte da minha vida e eu já fazia parte da vida delas como eu sou. Talvez isso tenha tido tanto impacto até para que eu só me percebesse uma pessoa com deficiência aos 13 anos, porque era muito confortável para mim. Todos os ambientes que eu frequentava, os ambientes que eu conhecia, os ambientes em que eu era acolhida. Mas isso partiu da minha casa, da minha mãe, e todo o esforço dela em me fazer tudo que eu queria, em não me tolir de nada, em não me impedir, em não me cercear. Do meu pai em me naturalizar até demais. Da minha irmã, que também vai ter um episódio aí, mas que quando era criança perguntou pra minha mãe por que que ela não era igual a mim e não o contrário. E assim foi se construindo a minha identidade. Então é isso. O dia que eu nasci, ele foi contado pra mim de uma forma e eu acreditei nele daquela forma por muito tempo. E depois eu passei a entendê-lo e a dimensioná-lo
com todos os outros elementos que foram compondo essa história que eu trago aqui para vocês e entendendo com muita tranquilidade todas as vulnerabilidades daquela jovem que tinha 26 anos à época, que tinha todo um ideal de um filho, uma filha que estava vindo, e esse ideal é imediatamente desconstruído após o parto. E ela tem que lidar com isso enquanto mãe, com vários medos, inclusive medo dela mesma não dar conta. Mãe, você deu conta pra do meu pai, que me coloca nesse lugar e me deixa aí como só filha dele, pronto, né? Da minha irmã, depois da minha sobrinha e de todas as outras pessoas da minha família que nunca me colocaram nesse lugar de vítima, de inferior e nem de mártir. Nunca tive isso. E acho que isso vem desde que eu nasci mesmo, porque eu fui muito amada, eu fui muito cuidada, eu fui muito querida, eu fui muito desejada, e a minha deficiência não tirou nada disso de mim, e nem da minha mãe, nem do meu pai, e nem da minha família. Então é isso, espero que tenham gostado. Eu queria muito que a minha mãe fizesse uma fala, mas ela ainda não quer fazer, mas em algum momento eu vou convencê-la. E a gente vai fazer um episódio juntas. E aí ela conta um pouquinho da parte dela dessa história. Um beijo e até a próxima.